temos uma reportagem especial direto da Nigéria sobre a ação do coração no orfanato. Confira. Momento muito importante. É emocionante. A gente como músico, né, a gente sempre sonha em estar em palcos, né, para muitas pessoas, mas esse público é sem palavras, tira o fôlego. A ação do coração atravessou o Oceano Atlântico, foi parar na África, na Nigéria, mais especificamente no sul do país, em uma cidade pequenininha, rural, chamada Ekete. Aqui, essas crianças de um orfanato estão fazendo corações que serão distribuídos para as crianças da comunidade. Eles estão aprendendo nesse momento sobre amor, paz e perdão, uma lição importantíssima que eles devem levar para o resto da vida. O dia começa de um jeito diferente. Elas mal acordaram e encontraram um quintal todo enfeitado. Afinal, era dia da ação do coração. Os voluntários explicaram o que iria acontecer. E não é que as crianças, pequenas e inquietas por natureza, ficaram ali paradinhas, prestando atenção em tudo. La 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 la. Eu tô aqui olhando e pensando, não sei como vim parar aqui, mas queria que isso aqui nunca mais acabasse, né? Essa aqui é a verdade. É lindo estar aqui. Mary diz que aprendeu que é preciso amar a todos. And love peace also. Cada coração costurado por um adulto era preenchido por bons sentimentos das 58 crianças do orfanato mantido pelos brasileiros da Associação Humanitária Caminho Nações. Regina diz que agora sente que tem uma família no orfanato. I feel happy I have a family in an orphanage. E aconteceu algo inesperado. Quando começou a chover, os voluntários resolveram sair do jardim e vieram aqui para esse salão. As crianças da vizinhança, que têm pais e mães, estavam assistindo tudo de fora, com o portão aberto, vieram para cá. Mas como eles costumam criticar os órfãos, inclusive separá-los dos grupos, os órfãos não deixaram que eles entrassem. E aí é que a ação do coração funcionou muito bem. Agora, neste momento, estão órfãos e os vizinhos com pais e mães, todos dentro dessa sala, aprendendo a perdoar. Elas surpreenderam, uma cena para registrar na memória. A troca de corações acompanhados de um eu te amo e a ação do coração quebrou o preconceito, pelo menos aqui em Ekete. David conta que antes os meninos da vizinhança não gostavam dele, mas hoje se tornaram amigos. Está muito feliz por isso. Yeah, I am a good boy. Thank you. Annie Ekman diz que aprendeu a amar os irmãos do vilarejo. Love your brother. E Mercy foi além, aprendeu a amar o outro, como a ela mesma. I love myself. Quer lições mais bonitas do que estas? Mas as emoções estavam longe de acabar. O dia seguinte também seria especial. Toda essa festa porque agora começa uma nova fase da ação do coração aqui na Nigéria, na cidade de Ekete, bem ao sul do país. Essas crianças se preparam para irem para a rua, distribuir corações e mostrar para outras crianças o que é realmente a ação do coração. Com a ajuda dos voluntários, as crianças conquistaram a todos, com sorrisos francos e corações nas mãos. Aos poucos, elas ganham as ruas de terra batida. Elizabeth fala que essas crianças perderam seus pais, mas hoje tem quem cuide delas. E agradeceu em nome do seu povo, dizendo: Deus abençoe a todos vocês. I say God bless you all. Cristóvão achou tudo muito divertido. Very funny. Patience colocou no peito o coração que ganhou. Perguntei a ela o que vai fazer com ele. E a resposta... Love.
E aí alguns falsos pastores vão escravizando as famílias, dizendo que para tirar a bruxaria da criança, eles têm que orar. E eles cobram por essas orações. E aí, muito caro, e tira a maldição da criança. E o que começou a desencadear na Nigéria? Quem tem dinheiro paga, quem não tem faz o quê? Abandona as crianças. Antes judiam até desistir, amarram, estupram. Fazem coisas terríveis. E esse é um projeto que nós estamos ajudando com as nossas ofertas, com tudo, com a venda do livro. E aí, mais um grupo foi para lá. Então, o Caminho da Graça tem um orfanato que começou a fazer uma parceria com um outro líder nigeriano, local, que tinha um orfanato. E aí nós fizemos uma parceria, e aí eu queria ler um pouco do relato do grupo que foi agora, liderado por Marcelo Quintel, de mais de 50 crianças. Viemos para ver e vimos. Agora estamos com tristeza, devidamente satisfeitos. Que alegria desgraçada. Sim, porque antes ver do que fingir que não está acontecendo nada aqui no campo. Explico para quem acabou de chegar. Faz 2 meses que assumimos a responsabilidade total pelas vidinhas recolhidas nesse imenso lugar nenhum. Foi feito um contrato entre o proprietário do terreno, Bispo Mr. Avareza, e o Caminho Nações, intermediado pela assistência social do Estado, que acatou nossas queixas de negligência gerencial. E o Caminho Nações fez mais mudanças nesses 60 dias do que durante todos os anos que esse administrador vampirizou as crianças para engordar a pança. A parceria com esse orfanato que já existia, que o camarada explorava, pegava o dinheiro das doações e não repassava em prol das crianças. E o Caminho da Graça começou a liderar esse orfanato. O contrato assinado pelo Leonardo rezava que o bispo podia ficar com as doações que recebe de várias partes do mundo e as apresentasse a nós, prestando contas do que tomaria para si e do que investiria no orfanato. Bom, isso é uma piada. A gente não esperava que ocorresse algo assim, hora alguma. Contamos com os nossos próprios recursos para tudo. A grana dele é dele. Descobrimos por outras fontes, que os americanos lhe doavam $40 mil, pouco antes de flagrarmos o Bobô, que é uma criança símbolo do projeto, morrendo lá dentro com as tripas para fora diante da cara dele. Exatamente na época que a Vitória, uma outra criança, retirada às pressas do orfanato, foi socorrida por nós na hora da morte para uma transfusão de sangue. Mas enfim, no contrato também se dizia que ele devia sair das dependências do orfanato e que o Caminho Nações pagasse o aluguel em uma casa para ele morar com a família. Mas o infeliz arranjou um amante, foi expulso de casa, foi para a casa da amante e foi expulso também de lá. Até voltar para o orfanato, colocar uma placa na sala do trono que ele construiu para ele, na qual se lê diretor executivo. O Caminho não pode tirar o camarada de lá porque precisa ter um local sendo responsável. O homem passou os dias anteriores à chegada da expedição reclamando aos nossos voluntários que não tem que se dar 3 refeições diárias às crianças, que basta uma, gritando com a nossa equipe, desviando as doações em comida para vender, estocando roupas para apodrecer, escondendo colchões na sala dos ratos, escrevendo funções sobre as portas das salas vazias e transferindo mocinhas com suas primeiras curvinhas para quartos separados. E para que fazer banheiros? Para que biblioteca? Como fizemos tudo isso sem participá-lo? Essa é a questão do velho ambicioso e enciumado e agora investigado por nosso staff e também se também não se trata de um pedófilo. Aí pousamos e chegando. 1000 planos, cozinha, brinquedoteca, colchões novos e projetos. Mas complicou. Já no primeiro dia, a fossa estourou pela 3ª vez, vazando excremento para todo lado e fazendo subir um cheiro onipresente de podridão. Amigos, estamos na merda literalmente. Nem peço desculpa pelo termo.
Dormimos na merda, entupidos nesse ralo que nos enfiamos, e no meio de toda essa porcaria, nós brincamos, abençoamos, construímos, doamos, reformamos. Sim, andamos, sorrimos e choramos na merda o tempo todo dessa expedição. Não queria que fosse assim. Viemos para a Nigéria para construir um oásis no deserto do abandono infantil. Mas eita deserto. Voltamos à assistente social, falamos tudo e ao final da reunião ela só disse: bom, tenham paciência com o bispo, ele só pensa em dinheiro e precisa disso para se manter. Sejam diplomáticos e vamos administrando os conflitos, ok? Nossa decisão foi manter essa relação de cordialidade só um pouquinho. Logo mais, por exemplo, o bispo e nós estaremos frente a frente no escritório da assistente social. Mas descobrimos que a assistente social e o bispo estão se relacionando. Estão armando. E se nós não fizermos conforme eles querem, a gente que se lasca, que vai embora, há uma ameaça velada. Daí que eles não sabem que a gente é suicida. E que nós mesmos podíamos acabar com tudo de um dia para o outro. Pensam que o nosso amor pelos pequeninos é feito deles? História para boi dormir e que a gente quer mesmo é o fato constituído para viver dos fundos e dar migalhas às crianças? Pensam que a gente está na causa para se manter nela e não para mantê-la? Pensam que nós servimos da causa ao contrário de servi-la? Pensam que estamos no ramo, girando a roda da solidariedade e dinheiro com filantropia? Pensam que é isso que fazemos no Brasil e no mundo significa que para nós, algo além do socorro oferecido ao próximo assaltado na estrada que estávamos passando, que nós estamos brincando, supõe que a gente só quer manter as coisas como estão para ver como é que ficam? Mas logo nós, assumidos samaritanos, filhos da liberdade no Evangelho, escravos por opção, servos por livre escolha, desistidos desse mundo, ansiosos para a volta dele, peregrinos e forasteiros, tão hostilizados quanto amados, tão gente desse chão como cidadãos da eternidade, acham que vamos amarelar para manter a atuação do caminho nessa nação e se render sempre? Não, a gente já nasceu morto e por isso sabe negociar com quem não tem o que perder. E agora? Agora acontece que o amor nos sequestrou e não queremos perder nossos filhotes. Em breve vamos sair daquele lugar e transferi-los. Agora, entretanto, eis-nos aqui, feitos reféns do amor, feito aquele que nos amou e assim mesmo se entregou por nós, de um modo que a sua vida ninguém poderia tirar dele, pois ele mesmo a dava sem resgate de muitos, de mim e de você. Vamos ficar mediados até resgatar de novo nossos pequeninos. Desculpem-me pela verdade, mas é essa, e ela liberta e ela libertará. O mundo inteiro está contra essas crianças. Não possuem pai, mãe, família, bispo, padrinhos, assistente social, nada. Eles só têm mesmo a gente, e todo santo dia clamam agarrados às nossas pernas e braços: uncre, 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 não vão embora, don't go, don't go, don't go. Nesses dias, 36 toneladas de esgoto estão sendo escoados para fora daqui. Numa dessas noites, na escuridão rasgada, só por uma lanterna, choramos juntos e ceamos o único pão que comemos no dia, fazendo em memória dele. E aí nos lembramos dele. E a esperança, a fé e o amor abriram nossos olhos para entender que o oásis são as vidinhas que salvamos. Eles são o oásis que matou nossa própria sede. Quando abrimos os olhos, vimos no escuro que o Bobô, que é o gurizinho do projeto, é o rei do pedaço. Todo charmoso, se sabe mascote amado. Cresce lindo, sorridente e curado. Vitória, a bruxinha culpada de empestear o orfanato de Sarna, é a nossa Pretty Girl. Esther, encontrada com a genitália toda mutilada, é tímida, mas está protegida com a cabeça no nosso peito. E os bebês gêmeos que rastejavam desnutridos agora andam. Emília, a paralítica pela tuberculose óssea, correu para o abraço. Enó, jovenzinho que fora culpado pela doença da mocinha, foi resgatado hoje. E o Evangelho tem sido anunciado aos pobres. Ora, estamos na merda sim, mas que sirva de adubo para sementes lançadas na terra deste chão seco. O cheiro continua no ar, devagar vai saindo. Da Nigéria, Marcelo, do Caminho da Graça. O Marcelo é um professor universitário, dentista, que tem uma clínica muito conceituada em Santos.
tradução diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam e não roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais e de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o teu próprio mal. O texto, ele por si só já é uma mensagem, ele de certa forma é bem explicativo. Aparentemente, parece que são blocos desconectados, né? Ele primeiro fala lá do tesouro e do coração, depois ele fala dos dois senhores, e aí depois ele entra na questão da ansiedade. Mas na verdade é uma coisa só. O tema que Jesus entra agora é... A discussão que Jesus lança é: nunca a tua ansiedade, a tua segurança estará suprida nas riquezas. E leias, riquezas daqui. E eu queria que nós elencássemos aí, o que você entende como essas riquezas que Jesus está falando que nunca vão te preencher? Tem, obviamente, o dinheiro é a matriz da coisa, né? Mas tem outros elementos de riquezas que a gente busca, que nós buscamos. Tem outra maneira de eu me sentir rico, né? Entre aspas, que eu vou buscando e vou devorando. E vou aparência, o ter. A riqueza estética, né? Muitos de nós corremos atrás da riqueza estética. Quer dizer, muitos não necessariamente está atrás do dinheiro, mas está atrás dessa corrida maluca que hoje, por exemplo, em Campo Grande, toda esquina tem uma farmácia e uma academia. Né? Nada, não estou falando nada contra, só estou falando que é um culto ao corpo. É esse culto mesmo. É um Deus. O corpo, a adoração, a estética virou, de fato, um culto. Então, no altar da vida de algumas pessoas, está o que? A estética. Está o próprio amor ao corpo. O que mais? Carro. Quer dizer, né? Que tem a ver com esse luxo. Camaro amarelo. Que fala assim nas músicas, essa devoção. Né? O que mais?
lá com mulheres bonitas, homens. Que poderíamos entrar nesse prazer do exibicionismo e do prazer do sexo pelo sexo, dessa busca pelo possuir o outro, né? Virou só quero ter o outro, eu vou pegando, eu vou devorando todo mundo me devora, mas eu não posso, eu estou lá, estou nas festas, eu estou nos lugares, envolvido naquele, né? O culto pelo próprio conhecimento. Aí É irônico, porque muitos se gabam de dizer que eu não culto o dinheiro, eu não preciso do dinheiro, já era, já se valeu, porque eu não preciso do dinheiro, para mim basta o conhecimento, e o conhecimento passa a ser essa doação que aí nós temos os PhDs, doutorados, e eu não estou fazendo uma não procura disso, entendam. Eu estou dizendo quando o culto passa a ser isso. O que Jesus vai levantando com essas questões? Jesus diz, olha, primeiro, ele coloca bem claramente no início lá da discussão, não ajunteis tesouros na terra. Porque essas coisas que nós falamos, a traça corrói, se destrói. Fama passa, o cavalo amarelo já daqui 2 anos ninguém lembra mais. Por isso que os cantores aproveitam o máximo, porque já foi. A fama passa, a juventude passa, né? Que é o sexo, que está ligado ao prazer, vai passar, o dinheiro acaba, ou você... eu acho irônico, por exemplo, imagina a vida do Ike Batista. Um dia você tem um detalhe na bolsa, mudou tudo, desconstruiu um castelo que o cara tinha, de repente não tem mais. Era bilionário, hoje já vai sendo destruído. Os caras dando entrevista falando, nós estamos com dó do Ike Batista. Ele deu uma palavra lá dizendo, olha, me desculpe por decepcioná-lo e tal. Então você imagina que dinheiro é uma bolsa de valores, é uma crise financeira, é um presidente, é uma mudança nos Estados Unidos lá que afeta aqui, que passa, que a traça corrói, é isso que Jesus está falando. Essas coisas são temporais, essas coisas acabam. O culto ao corpo, a saúde, né? A Jocilina estava falando que ela perdeu alguns amigos essa semana, morreram. Eles imaginam o que é a saúde, o que é a vida, a nossa vida, o que é isso aqui? Isso aqui que não é nada, passa. A gente fica doente, sim, a gente pode morrer a qualquer momento, enfim. Então Jesus primeiro pontua isso e diz, olha, não ajunteis, não. Na verdade a mensagem de Jesus é para não acumulação. Por isso que eu falei que não é uma não pregação, né? Quer dizer, não é uma desmotivação, não vá para a academia, não procure trabalho, não ganhe dinheiro, não é isso. É você fazer disso a tua segurança, porque o problema da acumulação é qual? Porque o que Jesus está dizendo basta cada dia o teu mal, né? Ele termina o trecho. Então quer dizer, a proposta de Jesus é diária. Nós terminamos de estudar 2 domingos atrás o Pai Nosso. E no Pai Nosso, o que Jesus diz? Dai-nos o pão, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. É o pão daquele dia. É o suprimento para aquela hora, para o agora. Para Deus, gente, só existe o dia chamado hoje. É para agora. A minha necessidade é latente, é agora. E Deus manda o pão para o agora. Não há na Bíblia um incentivo, e o que Jesus está dizendo é a não acumulação. A acumulação mostra onde está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro? É exatamente isso. Quando eu acumulo, onde é que está a minha prioridade, o meu foco, o meu coração passa a ser o quê? Quer dizer, quando eu perco essa questão do dia, do pão de cada dia, e eu quero guardar para o amanhã, o
meu coração já está extremamente vinculado àquilo. Está vinculado àquela poupança. Está vinculado àquela reserva. E por sua vez, quando a minha segurança, quando o meu coração está nisso, a minha segurança também está. Porque eu vou me garantir no quê? Quando eu acumulo, o que eu estou querendo me dizer? Que se amanhã eu tiver algum problema, eu vou ter. Isso, gente, é uma coisa muito sutil, muito simplesinha. Quase não tem um problema. Só que Jesus está dando um recado para a sutileza da vida. Jesus está dizendo, olha, cuidado. Porque quando você acumula, o teu coração fica vinculado a isso. E por sua vez a segurança. E quando você tem a segurança nessas coisas, aí o que ele diz? O ladrão rouba. Você fica refém a essa fragilidade. E aí que ele puxa para o outro link, que é o segundo outro bloco, que é o quê? A luz e as trevas. Lê na tua versão lá para mim, o versículo 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Se a tua segurança está nessa poupança que você se garante, isso muda, altera a tua maneira de interpretar a vida, que é os olhos. O teu olhar muda. É inevitável. Você nunca viu isso? Você nunca viu alguém que for ficando rico? Alguém que sai de um patamar mais humilde ali e vai crescendo na vida, vai conquistando algumas coisas? Como é que o olhar dessa pessoa fica? Por isso que Jesus está dizendo, olha, cuidado, prestem atenção, não ajuntem tesouros na terra, onde a traça corrói e os ladrões roubam, onde vai ser frágil esse processo. Porque se você acumula na terra, o teu coração fica vinculado a isso. E quando o teu coração está vinculado, o teu olhar muda, de olhar a vida. E aí Jesus diz, então, cuidado, porque os olhos são a candeia da alma. E se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Quer dizer, uma vez que você passa a interpretar a vida baseado nessas falsas seguranças, como é que é o teu olhar? O que é uma doença quando chega em alguém que tem esse olhar? É o fim. É a fobia da morte. O que é a morte dentro desse processo? De alguém que tem esse olhar alterado, esse olhar doentio, esse olhar mau, soberbo. É a cobiça, né? É a cobiça. Olha o tanto de coisa que vai invadindo. É a ambição, é a cobiça, é a fobia da morte, é o pânico, é o desespero. Quando entra uma doença, é o fim. Quando a doença passa a significar o fim. E quando na verdade, qual é o processo daquilo que Jesus... Quando Jesus diz para não ajuntar tesouro na terra e ajuntar tesouro no céu, quais são então, vamos elencar agora as riquezas do céu. Nós elencamos aí as riquezas da terra. Falamos na cultura a estética, na cultura a intelectualidade, a cultura ao dinheiro. Quais seriam os tesouros do céu? Se Jesus está sendo claro em dizer, não ajunteis tesouro aqui, tesouros esses da terra, então eu tenho que ajuntar os tesouros do céu. E quais são os tesouros do céu? Quando é que eu estou ficando rico na eternidade? O que vocês... Quando eu perdoo. Quando eu amo sem limites e sirvo sem reservas. Dou por inteiro. Exato. A base é essa, é amor. Quando eu começo a desencadear em mim a base que é o amor.
quando eu perdoo. Eu tô, sabe aquele barulhinho? Perdoei. Misericórdia. Amor. Gratidão. Eu estou ficando rico, estou virando um Ike Batista. Tem aquele versículo que Paulo fala, né? Eu quero mais é que Deus apareça, que Jesus apareça e que eu diminua. E que eu diminua. Quer dizer, são a característica desse Deus, desse Jesus, esse amor sem medidas, esse amor maluco, que tem a ver com essa riqueza, com a eternidade. Então, olha como que é maluco. É um amor que passa pela gente, mas ele não vem de nós. Não vem de nós. Se ele vem de nós, já não é amor. Já não é amor, porque a gente é frágil. Nós somos esses que estão querendo ajuntar a terra, que quer acumular, que o pão de cada dia não serve para cada dia, eu tenho que ter 2. Entendeu? Esses somos nós. Então Jesus, a proposta de Jesus é, gente, vamos fazer uma acumulação nos céus. E a moeda do céu é o amor. É o amor, não tem outro caminho, não tem outro atalho. Então, quanto mais você vai se abrindo para o próximo, praticando esse amor, essa compreensão, essa gratidão, esse olhar de misericórdia, eu estou acumulando nos céus. Agora, um apêndice. Um parênteses. É isso que a gente vê nas religiões, nas buscas por Deus. A minha mensagem hoje deveria ser qual? Você vai sair daqui rico. O culto, o dinheiro entrou dentro. Olha a blasfêmia. O dinheiro, gente, que Jesus está dizendo, e que Jesus em outro momento diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é bíblico, é Jesus que diz. Então o dinheiro passou a estar no centro dos cultos nossos hoje, na nossa relação com Deus. Como um mecanismo de recompensa, né? Como um mecanismo de... eu falo dinheiro que é o mais emblemático, mas é isso tudo. Como ser rico para eles é o contrário. É o contrário. Ser rico no reino de Deus. É o contrário, quer dizer, não, chega a ser tão irônico que é como se o cara falasse assim, não, então, Deus, é o seguinte, eu sou teu representante na terra, o que o senhor não deu, eu vou ver. O senhor foi muito humilde. E eu sou muito rico, eu posso ser rico. As riquezas são de Deus e eu quero todas para mim, porque dentro de uma espiritualidade dessa, gente, não cabe um jumentinho emprestado para entrar em Jerusalém. O cara tem uma manada de jumento, não precisa ser manada. É que o grande engano da teologia da prosperidade é essa, né? Quanto mais abençoado eu sou, mais bens eu tenho. Se eu não tenho, tem algo errado. Deus não está me abençoando. É desvirtuar. Eu tenho pecado. É pecado. Olha a maluquice. Você linka o dinheiro. Então, quer dizer, você vai trazendo o dinheiro, o sucesso, a saúde, ou sei lá o quê. Eu estou falando desse paradigma do sucesso aí. A gente vai trazendo para dentro da nossa relação com Deus. E isso passa a ser o meu altar. No meu altar passa a ter isso, senão não é o altar. Como você colocou, tem alguma coisa errada. E aí, que puxa o outro bloco, que diz aí, lê para nós no versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o dinheiro. Gente de Jesus, não sou eu, está sendo claro. Não podeis servir a Deus e a esse paradigma de sucesso aí que eu estou colocando. Não dá, não cabe servir a 2 senhores. Ou nós servimos a Deus, onde os valores desse Deus são outros, como a gente colocou, é baseado no amor, na gratidão, no perdão, na misericórdia, na benignidade, na bondade. Ou a gente passa a ter isso como valor e a viver sobre esses valores, ou você está servindo a Mamon. E você não está servindo a Deus, meu. Eu tenho essa notícia para te dar. Você não está servindo a Deus. Você está fingindo, você está achando, aliás,
que está servindo a Deus, mas não tem como. É Jesus que está dizendo, não sou eu. Então, depois de que Jesus faz essa escadinha, então primeiro, cuidar. A pergunta de Jesus para você hoje é: onde é que está o teu coração? Onde é que está o teu coração? A pergunta começa com isso. Onde é que está o teu coração? Aí você vai falar: não sei, como é que eu vou saber? É onde está o teu tesouro. E aí eu te pergunto: qual é o teu tesouro hoje? Quais são os valores que te movimentam? Por isso que eu fiz questão de ler, entendeu? Esse texto da Nigéria, do Marcelo Quintela. Eu não estou dizendo que, que é o caminho da graça, que está tudo certinho, um movimento de gente perfeita. Não, eu sei porque eu conheço o Marcelo Quintela que escreveu esse livro. O que move esse cara não pode ser dinheiro, entendeu? O cara dava aula em faculdade de doutorado e ganhava muito bem. Teve uma hora que ele falou pro Caio: eu estou indo para a Nigéria. Em criança, adolescente. O cara falou, desesperou, falou: não, meu, calma, de jeito nenhum, vai ser pai. Vai ser, calma, vai devagar. E o cara tá lá de novo, ninguém segura. Porque o que movimenta um homem desse não são essas questões. Então a pergunta é: onde é que está o teu coração? Para você responder isso, você vai ter que pensar onde é que está o teu tesouro. Baseado nisso, você vai conseguir responder quem é o teu Senhor, a quem você está servindo. Aí você vai saber o que está no altar da tua vida, da tua espiritualidade. E aí, a gente vai pegando exemplos de um apóstolo Paulo, que eu repito isso toda hora, que diz o quê? O que Paulo em alguns momentos fala? Olha, para mim, tanto basta, eu já sei o que é ter o que vestir, ou não ter. Eu já sei o que é ter o que comer, ou não ter. Eu já sei o que é passar por privações. Por isso, eu tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso naquele que me fortalece é a frase de um milionário. O cara fala: rapaz, nem Ike Batista não fala isso. Eu tudo posso. Sabe o que é tudo posso? É que você pode tudo. Não há limites. Só que esse cara que diz assim: para mim não há limites, eu tudo posso, é um cara que disse: eu sei o que é ter o que comer, como não tem. O tudo posso não está limitado no quê? Na comida. No ter ou não ter o que comer. Você entendeu? Nem na liberdade. Nem na liberdade. O tudo dele não está refém dessas coisinhas que a gente vai chamando de vida. O que é o tudo de um cara desse? É Deus. Como diz a música que a Marisa passou. O tudo dele é Deus. Então, aí a pergunta que fica, eu vou ter que entender qual é o Deus que eu preciso. Qual é o Senhor da minha vida? O que me movimenta? O que me faz andar, caminhar, viver? O que está me gerando energia? Você já imaginou? Já imaginou? Não. Eu estou falando, gente, eu prego para mim mesmo, tá? Eu tenho essa pizza aqui do lado. E todos, você pode saber que hoje eu vou sair daqui e perguntar para mim: quantas pizzas vendeu, minha filha? Quantas? Então você já imaginou que quanta energia a gente gasta fazendo exatamente o que Jesus está dizendo? Buscando coisas que eu preciso segurar essa cadeira, porque se eu não segurar, eu caio. Se não segurar essa cadeira, eu caio. E a gente vai se apegando, a gente vai... Então, olha como que a nossa mente é. Como talvez alguns aqui estão aqui olhando, eu não tenho púlpito, não tenho gravata, não estou dando mundo. E às vezes isso para você já tirou o teu chão um pouco. Fala aí, não tem noção. Então, boa gente, menino, né? Menino fala bem, mas não tem noção, não tem. Porque você não está vendo, não tem coral, não tem clipe de louvor com fumaça, não tem... Olha como que a nossa mente vai, a gente tem que segurar, a gente tem que ler, a gente tem que ter, porque senão a minha segurança precisa estar nessas coisas.
O Papa disse exatamente isso. O Papa é show. Eu tô achando o Papa. Papa é pop. O Papa é pop. O Papa é mais bom. O Papa é crente, viu, gente? O Papa é mais crente que muita gente. A geração foi condicionada, né? Condicionada. A querer essas coisas. Isso, por isso que não é uma não é nova fácil de não descondicionar, mas diante de Deus é possível. Porque cai dentro do que Paulo disse. Tudo aquele que é Deus. E só há essa proposta de evangelho. Qualquer outra coisa, gente, a gente pode dar o nome que a gente quiser. Eu falei com o Dinho, pode chamar de Rotary, vamos chamar isso aqui de Herbalife, vamos botar um shake aqui, a gente faz a reunião. Mas menos igreja de Cristo, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é movimentado por esses outros valores. O corpo de Cristo não consegue ver isso aí na Nigéria e não responder em amor. Estou dando um exemplo, mas tem outros. Dentro de casa você vai ver isso. É o teu ente querido, é o teu outro, é o próximo. Então, qual é o Senhor que você está servindo? Depois de tudo isso que eu coloquei, aí Jesus vem e diz, versículo 25: por isso vos digo, olha como que Jesus faz o link. Por isso, depois que eu falei tudo isso, do Senhor que você está servindo, onde é que está o teu tesouro, onde é que está o teu coração, depois de você responder tudo isso, refletir tudo isso, Jesus entra com outro assunto, dizendo, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Por que Jesus fala isso? Por que Jesus agora diz, olha, então depois de tudo isso, não andeis ansiosos pela vossa vida? Qual que é a pegadinha disso assim? Que não é uma pegadinha, mas está claro, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Ele está cuidando. Ele está vendo essa parte. Ele é o dono da nossa vida, né? Mas antes disso, Ele sabe de tudo que ele precisa. mas antes de... Vira uma pegadinha, eu vou falar. Você pegar as coisas passageiras, mas principalmente as coisas. Porque o resultado de tudo isso que eu disse é qual? Igual ansiedade. Por isso Jesus está dizendo, por isso vos digo não desejar. Aí você lê isso aqui às vezes e fala, por que Jesus está falando de ansiedade? Falou de dois senhores, falou de coração, de tesouro. Tudo bem que Deus está cuidando de mim. Gente, Jesus já anteveu, já foi lá atrás, já fez o bolo, já, entendeu? Jesus já antecipou dizendo para você o seguinte: sabe qual é o porquê da tua ansiedade? Sabe qual é por que você anda ansioso? Sabe por que você anda tão, tenso? Por conta de tudo isso atrás. Porque o teu tesouro é outro, porque o teu Senhor é outro, porque o teu coração está em outro lugar, porque você está juntando em outro lugar que não aquilo que Deus espera de você. O resultado disso é ansiedade. E é aí que Jesus então entra com essa proposta e diz, olha, não andeis ansiosos pelas vossas vidas. Não andeis. Então, invertendo os papéis, como é que eu faço para não andar ansioso? Para não ter ansiedade? Buscar o reino de Deus. Priorizar o reino de Deus. Isso parece simples, mas não é, porque como você falou, nós somos condicionados ao contrário. Nós vivemos num tempo que o culto é outro. O culto e os deuses são outros. As prioridades são invertidas. Os valores são outros. E é aí que eu vou ter que criar eu vou ter que buscar isso aqui. Não há outra proposta, não há outro caminho, não há outra... Enfim. É fácil? Não. É possível? É. No Evangelho. E aí ele continua. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer
ou beber. E aí aqui no original, no aramaico, lá no grego, no hebraico, essa conotação de comer e beber está relacionado aos nossos prazeres mais emergenciais, né? Isso tem tudo a ver com o tempo que a gente vive hoje. Qual que é o lema de hoje, né? A busca de hoje é o quê? Supra teu prazer agora. Não espere. Supra. Vai subindo. Seja qual for, sexo, dinheiro, riqueza. Aí o cara ficar rico, o cara faz de tudo. É os BBBs, é a fazenda, sei lá. A gente vai na busca desenfreada para resolver isso aqui. Porque o lema de hoje é: resolva o teu prazer agora. Então Jesus, quando diz quanto ao que há vez de comer ou beber, não se preocupe com esses prazeres agora da vida. E nem, que diz mais aí? E nem quanto ao que há vez de vestir, e nem pelo vosso corpo. E aí o corpo é aquele corpo que é a sua totalidade. Não é só o corpo que eu visto com a minha roupa. É o meu tudo, a minha integralidade, a minha intelectualidade, a minha mente, a minha alma. Não está só no corpo aqui. Essa camisa não tem movimento. É o meu braço que está mexendo a manga. Então não andeis ansiosos. É o resultado de uma vida que inverteu os papéis. Por isso que a mensagem de hoje é só essa. Não tem uma mensagem tão floreada para nós. A mensagem preste bem atenção naquilo que Deus te propôs como criatura. Veja se você não se perdeu enquanto caminhava. Veja se você não começou a trazer outro Deus para esse teu altar. E quando a gente pensa nisso, sabe o que a gente pensa? Que o dilema do conflito dos deuses na nossa vida, a gente achou que acabaria, né? E não acaba nunca, meu gente. A todo momento você vai ter um Deus se promovendo para o altar da tua vida. Nós procuramos ídolos, né? Os ídolos. Nós procuramos ídolos. E a vaidade e o poder estão em primeiro lugar, o dinheiro. Dá licença, eu já volto. Não sinto meu. E é sutil, né? Porque as propagandas dizem: viva intensamente. Tudo sutil. Até o que você parece bom, você ser benevolente, você ser perdoador, se no teu coração você quer algo em troca, aquilo também é uma sutileza de engano. Exatamente. Né? É tudo bem sutil. O que Jesus está chamando a atenção é para essa sutileza mesmo. Ele faz aqui, ele dá umas pancadas em alguns momentos, mas dizendo, ele fala quase que o óbvio. Não andeis ansiosos. E aí logo a gente pensa, lógico, Deus sabe o que eu quero, Deus cuida de mim. Aí eu pergunto, Deus cuida mesmo? Aí você vai dizer, lógico que cuida. Aí eu te devolvo outra pergunta, você crê nisso? Você crê que Deus cuida mesmo? Ou você fica desesperado na segunda-feira? Aí, quando a gente se desespera na segunda, a gente vê que não, a gente não crê. Nosso Deus é um mamão. Agora, quando você está cheio de dinheiro na conta, como é que você fica? Aí você crê. Aí você crê. Aí, eu posso, hein? Eu vi uma pregação do Caio falando disso, falando que o caminho da fé não é floridinho. Eu tenho tudo, nossa, como eu creio em Deus. Aí ele está falando de José, de Abraão, estava falando o caminho da fé deles foi pedregulho, né? Agora, Alex, às vezes não é. O que eu acho interessante, como as coisas do mundo desenvolvem os dinheiro também, que às vezes a gente não quer servir a outro Senhor, a gente não quer, só que a gente se pega fazendo isso. Ele veio falar a nossa casa, porque o nosso Deus, ele acabou de puxar comigo. Porque a gente está construindo a nossa casa e chegou num ponto que nós começamos a ficar incomodados. E a gente está vivendo o futuro. É muito estranho que a gente está vendo. A gente está incomodado, a gente não vê a hora de acabar e de viver o hoje. A gente está vivendo o futuro. Tipo, eu não curto o Lourenço hoje porque
porque eu preciso trabalhar e cuidar das coisas, da construção da casa. Eu não leio a Bíblia como eu gostaria de ler, porque eu trabalho, cuido do lerês, cuido das coisas da casa. Quando chega a noite, eu estou no quarto e vou dormir. E aí a gente sem querer, a gente não quer, a gente está incomodado e a gente não consegue. Mas isso é ótimo, do nada, porque essa incomodação é exatamente esses valores aqui que vão te lembrando. É o Espírito Santo que vai dizendo, opa, ó, curta a casa. Então não é uma mensagem para você não curtir, mas preste atenção que isso aqui não é o fim. Cuida para casa não ser mais um Deus. Não ser mais um Deus, quer dizer, olha, presta atenção como as coisas estão funcionando aí dentro. Então, a incomodação, enquanto você está incomodado, é ótimo. O problema é se você não estivesse incomodado. Então, na verdade, a nossa luta, é isso que eu queria dizer, a nossa luta ela é constante. A gente nunca vai chegar num ponto de dizer, nossa, agora eu consegui. Por exemplo, Paulo, em alguns momentos, em alguns debates teológicos, né, Paulo tinha um espinho na carne. E Paulo faz o quê? Ele ora. Ele fala, Deus, tira o espinho na carne. Deus responde como para Paulo? Minha graça te basta. Não tiro. Não vou tirar. E alguns teólogos dizem que o espinho na carne é o que segurava Paulo no chão. Porque Paulo era um cara. Paulo tinha doutorado, todos os cidadãos de tudo. O cara tinha passaporte por todo lugar do mundo, falava todas as línguas. Foi aluno de Gamaliel. Foi aluno de Gamaliel. Paulo era uma sumidade no seu tempo, assim. E alguns dizem que Paulo diz que doía tanto que era como se o próprio diabo esbofeteasse ele. Entende? Então talvez, eu estou fazendo conjecturas, viu? Não é heresia. Eu só estou dizendo que muitos dizem que esse espinho era o que lembrava Paulo de dizer, ô amigão, você não é o cara. Você não é o cara. Né? Então, esses cuidados que a gente tem que ter, e agora você falando do Caio, eu me lembrei, até ia passar o vídeo, mas domingo que vem a gente pode passar, que o Caio teve toda uma vida só de doações. O cara vive só de oferta. Né? E aí ele vai contando que a partir de 98, quando há toda uma desconstrução na vida dele, alguns já sabem, né, toda a história, enfim, ele tem uma última coisa que ele passa 2 anos construindo uma casa. Que era a casa que ele pensava assim, eu vou morrer nessa casa. Essa casa eu vou... E ele fez no Rio de Janeiro uma casa que passava um rio dentro da casa. Ele falou que foi capa de revista essa casa. Ele falou, tá em sites, capa de revista, porque eu fiz uma casa ecologicamente correta, com madeiras e tal. Diz que a casa é uma sumidade. Quando terminou a casa, e pouca gente sabe disso, por isso que eu ia passar o vídeo, ele teve um filho viciado em cocaína. E o filho dele estava numa situação terrível, e a ex-esposa dele internou o filho numa clínica evangélica lá, e ele foi visitar o filho. Ele chegou, viu o filho, disse que uma situação terrível, que era uma clínica muito pobre, não tinha condições, e viu o filho todo sujo, aquelas situações, né, que a gente já imagina. E aí ele falou que vendeu a casa, não conseguiu entrar na casa, vendeu a casa. Sem nunca ter morado. Sem nunca ter morado. E ele fala que vendeu por acho que 150 mil, acho que era 100 e poucos mil reais a casa. Pegou todo o dinheiro e foi morar de aluguel de favor. Pegou o filho dele, levou para dentro de casa e gastou todos os 100 e poucos mil com o filho na reabilitação do filho. E como foi a reabilitação do filho? Ele acordava o moleque no tapa de manhã e falava, vamos pra praia. Ele morava no Rio, né, na época. Vamos pra praia, vamos andar. E levantava o moleque da cama e o moleque não queria, brigava. E ele ia andar com o moleque na praia e tal. E ele viveu até acabar os 100 e poucos mil. Né? Quer dizer, eu estou dando exemplos de como que a vida vai dando esses contornos. E aí que você precisa estar embasado nesses valores que a gente está falando. Quer dizer, o que o dinheiro tem que ser meu servo. O dinheiro tem que ser seu servo. Não o contrário. O dinheiro tem que te servir em favor da vida. O dinheiro tem que te dar
Coisas para você viver bem, feliz, mas de forma saudável. A partir do ponto que o dinheiro começou a desvirtuar as coisas, é a hora que você tem que rever essa mensagem aqui. Só para lembrar, aí os irmãos vão cantar muita pancada. O Lucas sai das drogas e morre num acidente de carro. É esse que Senhor. E aí ele ficou livre das drogas 2 anos, quando ele estava super bem, trabalhando, feliz da vida, tudo certinho, ele faleceu num acidente. E se você vê o Caio falando, meu amigo, o Lucas estava prontinho. Tá de boa. Estava prontinho para ir, porque o moleque estava batuta, estava chique para ir. Quer dizer, mas só tem essa compreensão, quem tem esses valores que a gente está falando aqui. Quem não carrega essa ansiedade. Até como eu, que talvez no dia que Deus morre. Que nem a mulher de Jó, né? Falou, amaldiçoa. Quer dizer, quais eram os valores de Jó naquele momento? Não era o dinheiro, ele foi o homem mais rico do seu tempo, que perdeu tudo. Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, por essa mensagem desafiadora, tão pesada e forte. Eu sei que talvez muitos de nós, se não todos nós, vamos sair daqui hoje repensando muitas coisas, refletindo muita coisa. E a minha única oração é misericórdia. Pedir a Tua graça, que a Tua graça nos alcance, nos ajude no desafio que a Tua palavra, que o Teu Evangelho nos propõe. Tudo que nós falamos, tudo que está escrito, não é poesia, não é palavra para enfeite, é um desafio prático. Não andeis ansiosos, é uma palavra profética para mim. É Deus me pedindo isso, dizendo que a minha ansiedade pode ser resultado de uma inversão de valores. Por isso, hoje nos ajude a rever o nosso coração, revisitar nossa alma e ter a coragem de assumir a responsabilidade de uma vida pautada nos Teus valores, no Teu Evangelho, nas Tuas riquezas, nos Teus tesouros para mim, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.